meus irmãos! Estamos iniciando mais um vídeo do nosso quadro Comentando, onde todas as semanas a gente posta um vídeo comentando sobre o livro A Grande Casa de Deus, do Max Lucado. Hoje nós iremos falar do capítulo 8, que tem o título de A Fornalha, e fala sobre a parte do Pai Nosso, tanto na terra como no céu. No início do capítulo, ele fala sobre alguém, uma pessoa que foi muito importante pelo que ele fez e não pelo que ele era. Essa pessoa, ela foi a Jesus em favor de um amigo. Esse amigo, ele estava doente e ele tinha duas irmãs. Ele era assistido por diversas pessoas em relação à alimentação, em relação à enfermidade, mas as duas irmãs viam como era importante que aquela notícia fosse levada para Jesus, a notícia da doença do irmão delas. Porém, elas não poderiam sair de perto do irmão e tinham que escolher uma pessoa de confiança que saberia o quanto era importante levar aquela notícia para Jesus, pois aquelas 3 pessoas eram muito amadas por ele. Foi solicitado pelas irmãs para levar essa notícia. E chegando a Jesus, disse: "Aquele que o Senhor ama está doente." E Jesus, ouvindo isto, disse: "Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela." E essa história está lá em João, capítulo 11. E, se vocês reconheceram, é a história de Lázaro. Eu queria trazer para a gente refletir sobre essa história alguns pontos que eu achei interessante. Uma delas é uma expressão que o Max Lucado ele utiliza para falar sobre esse alguém. O Max Lucado ele traz que as irmãs elas precisavam de alguém que fosse um embaixador diligente. E se a gente for olhar essas palavras no dicionário, que elas significam. Embaixador significa que é alguém que representa algo, uma representação máxima de algo. E diligente é alguém zeloso, alguém cuidadoso. Então essas irmãs, elas precisavam de alguém que fosse confiável e que fosse realmente representar o quanto aquela notícia era importante para a família e para o irmão também que estava doente. Além disso, essa pessoa também tinha que ser muito cuidadosa e muito zelosa pela notícia que estava levando. Isso me chama a atenção porque quantas vezes as pessoas olham para nós e pedem oração por algo. Nos confiam algo, nos confiam um pedido, nos confiam essas necessidades delas. E se a gente for olhar a história, as irmãs de Lázaro, elas confiaram a este alguém, a esta pessoa, as necessidades máximas delas. E quantas vezes as pessoas elas compartilham conosco as necessidades delas, confiando que nós levaremos isso a Cristo, assim como esse alguém levou. Quantas vezes nós realmente temos zelo e somos realmente embaixadores dessas pessoas, trazendo ao Senhor em oração e com zelo e representando realmente o pedido dessas pessoas. Eu queria que você refletisse nisso. Um segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é a parte que ele fala que esse alguém fala a Jesus: "Aquele que o Senhor ama está doente." Isso é muito profundo porque lá em João 3,16 fala que o Senhor amou o mundo, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna. E esse homem, ele poderia ter dito assim: "Senhor, aquele que te ama muito está doente, aquele daquela família muito especial está doente." Mas não, ele falou: "Senhor, aquele que o Senhor ama está doente." Então, que possamos levar também para o Senhor, para Deus, essa questão quando vamos orar pelas outras pessoas. Senhor, às vezes nós podemos levar: "Senhor, aquela pessoa está doente", mas que possamos levar também isso: "Senhor,
aquele a quem o Senhor ama está doente, Senhor. Aquele a quem o Senhor ama está precisando do Senhor. Senhor, aquele a quem o Senhor ama, eu oro por ele, eu oro pela vida dele, eu oro pela família dele. Porque o Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor amou o mundo, em João 3,16 fala. E um terceiro ponto que eu queria que a gente trouxesse para refletir. A gente pode se perguntar: mas Jesus já sabia do que acontecia com Lázaro, que ele já estava doente. Mas o livro diz assim, ele sabia que Lázaro estava doente, mas ele não supre a necessidade até que alguém vá e leve a mensagem de que ele estava doente a ele. E aí, para finalizar, ele diz assim: o poder de Deus foi acionado pela oração. Jesus olhou para a real garganta da caverna da morte e chamou Lázaro de volta à vida. Tudo porque alguém orou. A palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Na segunda parte do capítulo, o Max Lucado, ele fala que a grande casa de Deus tem uma fornalha, e esta fornalha, ela afeta toda a casa, e suas orações a abastecem. Suas intercessões são carvão para o fogo, suas súplicas são os gravetos para as chamas. A fornalha está firme, as chaminés estão prontas, só é preciso a sua oração. Então, o que chama a atenção é que a fornalha afeta toda a casa. Então, que possamos compreender a importância das nossas orações e compreender, fazendo uma associação com essa fornalha, de que as nossas orações mantêm essa fornalha acesa, e que possamos também ser como aquele alguém na história de Lázaro, que foi um embaixador diligente, que possamos ser pessoas que as pessoas possam confiar suas maiores necessidades, e que sejamos zelosos com isso, entregando ao Senhor por meio de súplicas e orações. Que você seja abençoado por meio dessa reflexão / comentário desse capítulo, e fique na paz do Senhor.